Em comparação com a sabedoria, julguei sem valor a riqueza. De Salomão, na primeira leitura da missa deste domingo. Essa primeira leitura que nos prepara para a reflexão do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30, o Evangelho deste domingo. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou Padre João Batista. Seja bem-vindo. Orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Eu preferi a sabedoria a reinos e a tronos, e em comparação com ela, julguei sem valor as riquezas. A ela, a sabedoria, não igualei nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro é um punhado de areia. E diante da sabedoria, a prata será avaliada como lodo. Amei mais a sabedoria que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais do que a luz, pois seu esplendor é inextinguível. Todos os bens me vieram junto com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. É palavra do Senhor, graças a Deus. Estes pequenos versículos reportam e recordam a oração de Salomão, que pediu a Deus sabedoria e não riquezas. Recebeu a sabedoria e, por consequência, como diz o último versículo, veio como acréscimo riqueza incalculável. Junto com ela vieram riquezas incalculáveis, pois em suas mãos, na mão ou nas mãos da sabedoria, está riqueza incalculável. Mas eu preferi a sabedoria que as riquezas, e em comparação com a sabedoria, julguei sem valor a riqueza. E esta oração de Salomão, pedindo sabedoria, nos faz pensar, nós, os cristãos, os discípulos de Jesus, qual é a verdadeira sabedoria? E assim nos preparamos então para ouvir e refletir o Evangelho de Jesus, que vai nos dizer qual é a verdadeira sabedoria. Que sabedoria é esta? A sabedoria cristã. É, sim, a sabedoria de seguir Jesus, de se desprender de todas as coisas, de ser desapegado de todas as circunstâncias para seguir Jesus, para que na liberdade siga a Jesus. Jesus saiu caminhando, ele que estava a caminho de Jerusalém com seus discípulos. Quando chegou, alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Somente Deus é bom. Conheces os mandamentos? Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás fraude, honra teu pai e tua mãe. O homem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus então olhou bem para ele com amor e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora, cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em redor, Jesus disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com essas palavras
e Jesus tornou a falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco ou pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram ainda mais perplexos e diziam uns aos outros: Quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus lhes disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, ninguém que deixe casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, ficará sem receber 100 vezes mais, neste tempo agora, nesta vida agora, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido amigo, minha querida amiga, é muito interessante. Salomão foi capaz de pedir sabedoria em vez de riquezas e encontrou e recebeu de Deus sabedoria. Ele julgou que a sabedoria era mais importante e sem valor que a riqueza. Algo que não acontece com esse alguém que aparece aqui no texto do Evangelho de hoje. Alguém se aproxima de Jesus, enquanto Jesus está caminhando para a cruz, para Jerusalém, ensinando os seus discípulos. Esse alguém lhe chama Jesus de mestre, de bom mestre, e quer receber a vida eterna, quer herdar a vida eterna. E o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus responde: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Mas você conhece os mandamentos: não cometer homicídio, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, honrar pai e mãe, não cometer fraude, que tem tanto por aí afora. Quanta gente fraudulenta e cometendo fraudes, quanto adultério, quanto roubo, quanto falso testemunho, quanta desonra quanto aos idosos, no caso dos pais, do pai e da mãe. O moço respondeu: Eu tenho observado isso desde a minha juventude. E Jesus disse, olhando para ele com amor. Veja bem, Jesus olhou para ele com amor. Assim como Jesus olha para cada um de nós com amor. Olha, só te falta uma coisa. Você é muito rico. Vende o que você tem, se desapegue de tudo que você tem. Dá aos pobres para ter um tesouro no céu. Dá aos pobres. Se desapegue para ter a vida eterna, para ter um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Se desprender para ter um tesouro no céu e com liberdade seguir Jesus. Esta é a sabedoria. Aí está a sabedoria cristã. Saber se desvencilhar das coisas, do apego às coisas, às circunstâncias todas desta vida, como nós veremos adiante neste mesmo trecho do Evangelho, e livremente seguir Jesus. Ele não foi capaz. Aquele moço rico não foi capaz. Não foi capaz, como Salomão, de fazer um juízo correto, de fazer um julgamento correto entre sabedoria e riqueza. Preferiu a riqueza, que o levou à tristeza. Ficou pesaroso, triste, por causa da palavra de Jesus e foi embora, cheio de tristeza, porque possuía muitos bens. Ficou triste. Olha, a tristeza só lhe serviu então a riqueza só lhe serviu então de tristeza, para lhe causar tristeza e até uma depressão. Foi embora triste. Não foi sábio.
não alcançou a sabedoria do Evangelho, quer seguir Jesus, e um Jesus que caminha para a cruz. Jesus ensina aos discípulos que é muito difícil alguém entrar no reino dos céus apegado. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha. Não cabe aqui agora explicar o que é a agulha, se é essa agulha que nós usamos aí para costurar, ou se é um tipo de casa, um tipo de portinho que tinha na Palestina naquele tempo. Isso não importa. A questão é que é difícil. Como que um camelo vai passar num buraco menor? É impossível. Assim, quem é apegado à riqueza não é o rico. A questão não é ser rico, a questão está no apego. O apegado não consegue seguir Jesus e, portanto, ir para o reino dos céus, porque Jesus é o caminho que leva para o reino dos céus. Mas, para Deus, isto não é impossível. Para os homens parece impossível. Os discípulos ficaram espantados. Então, quem vai se salvar? Quem vai entrar no reino de Deus? Quem poderá salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: para vocês e para nós, ou melhor, para vocês homens, para os homens, isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Lembra lá do anúncio do anjo a Maria? Para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Maria, que concebeu pelo Espírito Santo, para os homens, humanamente falando, isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Nada é impossível. Pedro começou a dizer então para Jesus: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos ganhar? O que nós vamos receber? Jesus respondeu: todo aquele que deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, não ficará sem receber a recompensa. Não ficará sem receber 100 vezes mais, já nesta vida, em campos, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, com perseguição. Receberá 100 vezes mais, quem for desapegado de tudo. Jesus não está ensinando a gente a abandonar o pai, abandonar no sentido de agora não importar mais com o pai, não importar mais com a mãe, não cumprir a nossa obrigação de filhos, não cumprir mais a obrigação de pai e de mãe no cuidar do filho ou da filha, mas Jesus está ensinando o desapego às relações e à materialidade da vida. Colocar o reino de Deus, a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus acima até mesmo das nossas relações mais próximas e afetivas. Todo aquele que deixar isso, que colocar o reino de Deus acima disso, o evangelho acima de tudo, receberá 100 vezes mais em tudo isso, em felicidade, com perseguição, porque a perseguição é própria da fé cristã. Quem se torna cristão deve estar disponível a ser perseguido. Quem se aproxima de Jesus procurando vida fácil também está muito enganado, porque quem se aproxima de Jesus está arrumando mais um problema. Quem se aproxima de Jesus está se aproximando da cruz. A cruz é a salvação. É salvação. É um problema que salva. É o problema salvador. É a graça da cruz que salva. Não é a vidinha fácil para este mundo, mas é uma vida difícil, marcada pela perseguição, mas que leva à vida eterna, que leva à salvação. E no mundo futuro, a vida eterna, mesmo com as perseguições. Esta é a sabedoria. Salomão julgou sem valor a riqueza diante da sabedoria. Que nós julguemos também sem valor todas as riquezas, todas as circunstâncias desta vida, todos os prazeres deste mundo, em comparação com a sabedoria do Evangelho, com a sabedoria de seguir Jesus, de acompanhar Jesus, de Jesus que vai à cruz e de Jesus que ressuscitou para que nós também ressuscitássemos e tivéssemos a vida e tenhamos a vida, a oportunidade também, a graça de ressuscitar com Ele para a vida eterna. Sem desprendimento, não é possível seguir Jesus. Não é possível ser discípulo fiel e verdadeiro e autêntico de Jesus. Meus caros irmãos, minhas caras irmãs, louvado seja o Senhor Jesus. E que Ele derrame sobre nós o Espírito Santo com os diversos dons. Nos derrame
ou nos dê a graça dos diversos dons do Espírito Santo, mas em especial o dom da sabedoria. A sabedoria capaz de discernir o bem do mal. A sabedoria necessária para escolher aquilo que é o melhor para nós, que é Jesus, porque Ele é a nossa salvação. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz. Um abraço para você. Bom domingo. Boa semana. Seja muito feliz e tchau.